Eu quero compartilhar com vocês hoje o texto de 2 Reis, capítulo 4, de 1 a 7, que diz o seguinte: certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. É chegado o credor para levar meus 2 filhos para ser escravos. Eliseu lhe perguntou: que hei de te fazer? Diz-me o que é que tens em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestado vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas, põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. Este lhes chegava as vasilhas, e elas as enchia. Cheia as vasilhas, disse ela a um de seus filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Então, esse texto, o contexto em que ele está inserido, o contexto em que Eliseu está vivendo, é um contexto em que o povo de Israel estava em total apostasia, e aí Deus levanta tanto Elias quanto Eliseu para confrontar a nação de Israel, os líderes de Israel, os reis de Israel, pelo fato deles estarem levando o povo a adorar a Baal, aos Balaíns. Então Elias quanto Eliseu foram chamados por Deus para confrontar esses reis e até mesmo denunciar a idolatria que estava acontecendo em toda a nação de Israel. Eliseu, ele foi sucessor de Elias. O significado do nome Eliseu quer dizer Deus é salvação. Então Deus chama este homem para desenvolver um ministério de extrema importância nesse período que Eliseu e Elias foram chamados, no período do século IX a.C., em que Israel como nação estava vivendo de maneira que não estava agradando ao Deus Todo-Poderoso, e agora Deus levanta esses 2 homens para ser instrumento do Senhor em prol da sua causa, em prol do seu reino. Então, esse capítulo que lemos, ele vai dizer que Eliseu ele realiza 4 milagres extraordinários. Por que Eliseu agora está realizando esses 4 milagres? Porque ele recebeu a porção dobrada do espírito de Elias sobre si. Então, ou seja, Yahvé, o Deus de Israel, estava com Eliseu e o capacitava para que ele fosse instrumento do Senhor na vida das pessoas. O período que Eliseu estava vivendo era um período em que Israel estava vivendo algumas adversidades pelo fato de estar em desobediência a Deus. Mas este capítulo, ele vai narrar 4 episódios importantíssimos que Eliseu, 4 milagres importantíssimos que Eliseu realizou. Primeiro, ele realiza aqui supre a necessidade desta viúva. Depois ele ressuscita o filho da sunamita. Depois ele ora pelo alimento que os seus discípulos haviam colocado na panela, e era uma erva que ela tinha teor de veneno, e que se eles comessem eles iriam morrer. Aí o tema é morte na panela.
Então Eliseu coloca a farinha lá dentro da panela, manda que eles colocassem a farinha dentro da panela, e aí o mal foi embora. E além do mais também ele multiplica 20 pães para 100 discípulos de profetas. Então é uma demonstração, esses 4 milagres, é uma demonstração que o Senhor cuida dos fiéis, que o Senhor cuida daqueles que temem a Ele e que andam segundo os seus preceitos. Então é importante eu frisar que Deus ele sempre teve cuidado especial para com aqueles que o temem, com aqueles que andam segundo os seus princípios. Estamos vivendo momentos difíceis, momentos realmente em que o coronavírus ele tem dizimado muitas pessoas estão passando algumas necessidades, mas nós, quanto servos de Deus, nós precisamos acreditar que o Senhor está conosco, que Ele está no controle das nossas vidas e que Ele nos dará a vitória. Então o texto, ele prossegue dizendo o seguinte: certa mulher, verso 1 do capítulo 4, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. Então é importante entendermos que não é porque nós somos crentes que não passamos algumas privações. Nós, quanto cristãos, passaremos algumas dificuldades, porque estamos neste mundo, é um mundo mau, em que o homem ele é um mau mordomo da criação, das coisas criadas. Deus deu o poder para que o homem dominasse as coisas, o mandado cultural, ele diz: dominai a terra, mas o homem tornou-se mau mordomo, e por isso às vezes passaremos algumas dificuldades, mas precisamos entender que mesmo estando nas dificuldades, o Senhor está conosco, que Ele não está indiferente a nenhum sofrimento nosso. Ele não está indiferente àquilo que nós iremos passar. Ele passa conosco. Isso é muito importante nós entendermos isso. Mas o texto ele vai dizer que a mulher estava temendo, ela procurou Eliseu, porque ela estava com medo que os seus filhos fossem levados como escravos. Havia uma prática em Israel em que, quando a pessoa devia dinheiro para um credor, quando ele não tinha condições de pagar, ou ele se vendia a si próprio, ou os seus familiares eram vendidos como escravos. Agora imaginemos, irmãos, esta mulher havia perdido seu esposo. E agora estava prestes a perder seus 2 filhos. E era uma mulher que temia a Deus, uma mulher que andava segundo os preceitos do Senhor. Mas o importante aqui neste episódio é que ela procurou ajuda àquele que podia dar. Ela procurou ajuda ao homem de Deus, porque Eliseu, melhor dizendo, tinha realizado já outros milagres, e Deus estava usando este homem para suprir a necessidade daqueles que eram servos de Deus, daqueles que estavam sendo fiéis, mesmo vivendo em um mundo, em um ambiente ímpio, um ambiente de idolatria, em que Israel estava vivendo, mas tinha aqueles remanescentes. Isso que é importante entendermos. E Deus sempre tem aqueles que serão remanescentes do Senhor, que não deixarão contaminar-se com as coisas deste mundo, com os valores deste mundo. E esta mulher, temente a Deus, agora busca a solução para o seu problema no Deus Todo-Poderoso. Então é importante nós, quanto cristãos, termos esse mesmo entendimento, termos essa mesma visão que esta mulher teve. Ela poderia ter recorrido a outros meios, mas ela busca a ajuda de um homem de Deus. E este homem, de maneira usada foi usado por Deus. Agora pergunta a ela o que ela tinha. Ela disse: tua serva só tem somente uma botija de azeite. Ele diz: pois vá aos seus vizinhos, peça botija emprestada para todos eles, muitas vasilhas, e traga, feche a sua porta, entre e coloque azeite em todas as vasilhas que você tiver. E assim ela fez. O importante aqui também
é importante frisar que Deus ele nos ajuda, cara, queridos. Deus ele está pronto a nos ajudar, pronto a nos socorrer. Mas a nossa parte também nós precisamos fazer. Eliseu, ele disse que Deus realizaria o milagre na vida desta mulher. Mas ela teve que ir aos vizinhos pedir botijas emprestadas. E após pedir as botijas emprestadas, ela encheu as botijas. E após encher as botijas, quando não tinha mais botijas vazias, o azeite parou de jorrar. Deus age de acordo com a nossa fé. Deus vai responder às nossas orações, às nossas petições, segundo a nossa fé. Todos os milagres que Jesus realizou, ele sempre dizia que seja feito segundo a tua fé. Então, se você quer ver o milagre de Deus na tua vida, é importante que você acredite, que você creia que o Senhor é um Deus que pode todas as coisas. Independente do que tu estás vivendo, do que o Brasil está vivendo, do que o mundo está vivendo, mas você não pode deixar de confiar no Deus que pode todas as coisas. Mas é importante que você faça a sua parte. Aquela mulher teve que vender o azeite para pagar o seu credor e também para ter o suprimento, os seus suprimentos, aquilo que ela precisava para suprir a necessidade da sua família. Ela conseguiu porque ela buscou ajuda no Deus de Israel, no Deus Todo-Poderoso. Então, é importante nós lembrarmos que havia uma prática de venda de escravos em Israel, em que as pessoas podiam vender pessoas, os filhos eram escravizados, levados como escravo. Deus havia proibido, sim. Deuteronômio 15, ele vai falar isso muito claro. Deus proibindo é tal prática. Mas a humanidade sempre ele faz as coisas contrárias à vontade de Deus. Mas nem por isso Deus deixou que esta mulher ficasse desprovida do seu suprimento básico do dia a dia. Então é importante nós, quanto cristãos também, acreditarmos que o Senhor vai nos ajudar, que o Senhor vai nos sustentar, vai nos fortalecer diante do que estamos vivendo. Estamos vivendo dias maus, dias difíceis, mas Deus é aquele que nos sustenta. Deus é aquele que nos ajuda diante da dificuldade. A provisão de Deus foi tão grande como a fé daquela mulher. Ele agiu de acordo com a fé dela. Tenha cuidado de não limitar as bênçãos de Deus por falta de fé. Isso é importante. Às vezes Deus não age porque às vezes a nossa fé é tão pequena. E a Bíblia diz que se a nossa fé for do tamanho de grão de mostarda, removerá montanhas. Mas eu quero, já para encerrar, eu quero deixar 4 lições importantes para a sua vida, que vai te ajudar no seu dia a dia, quando as dificuldades aparecerem. Então, a primeira lição é: os benefícios de Deus continuam fluindo para aqueles que têm fé. Então, os benefícios de Deus continuam fluindo para aqueles que têm fé. Então, é necessário que você acredite, que você confie que do Senhor é que vem o teu socorro. A segunda lição: a fé de um homem determina a extensão de suas obras. O texto, verso 6, vai dizer que quando as vasilhas acabaram, o azeite parou de jorrar. Então, se aquela mulher tivesse conseguido mais vasilhas, mais azeite ela teria em sua casa. Então é importante que, se você quiser que Deus te abençoe e te cubra com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais, é importante que você acredite, porque Tiago 1, de 6 a 8, vai dizer que às vezes nós oramos e não recebemos, porque pedimos mal, ou até mesmo porque ainda estamos orando duvidando. Somos pessoas de ânimo dobre, ou seja, pessoas de duas mentes, pessoas que uma hora acreditam em Deus e outra hora não acreditam. Então, se você quiser que Deus possa realizar coisas grandiosas na sua vida, é bem importante que você
peça a Ele que te dê fé e confie que Deus é um Deus que pode todas as coisas, independente do que se está passando, do momento que se está passando. Ele é um Deus que jamais nos desampara, jamais nos abandona. A segunda lição, a terceira lição é o seguinte: tome cuidado de não limitar as bênçãos de Deus por falta de fé. E a última, Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos e pensamos. Deus é capaz, queridos. Efésios 3:20, ele vai falar isso muito claro. Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos e pensamos. Aquilo que nós nem imaginamos, Deus pode realizar nas nossas vidas. Estamos vivendo momentos difíceis, momentos de incerteza, momentos de insegurança, assim como essa viúva também não sabia o que fazer da sua vida. Ela não sabia como reagir diante do seu credor que estava na sua porta, mas quando ela buscou ajuda no Senhor, a ajuda de Deus, ela pôde ter sua necessidade suprida. Esse mesmo Deus que ajudou esta mulher, Ele pode ajudar você e a sua família. Esse mesmo Deus que ajudou esta mulher no momento mais difícil que ela estava enfrentando, correndo o risco de perder os seus 2 filhos e até mesmo ir mendigar. Mas ela não mendigou porque o Senhor compadeceu-se dela. Do mesmo jeito que esse Deus de Israel compadeceu-se dela, Ele se compadece de você e de toda a nação brasileira e de todo o mundo. Então acredite que é do Senhor que vem o nosso socorro, que Deus não está indiferente diante do que tu estás passando, mas Ele quer te ajudar. A única coisa que Ele precisa é que você acredite que dele vem o teu socorro. Então fique com Deus, que o Senhor te abençoe cada dia mais e que você confie na provisão divina. Vamos orar. Pai Santo, nós te agradecemos, Deus, porque o Senhor é um Deus que cuida, um Deus que sustenta, um Deus que jamais está indiferente ao nosso sofrimento. Pai, eu não sei o que o amigo que está ouvindo este vídeo está passando, mas o Senhor conhece o seu coração. O Senhor sabe as suas pretensões, o Senhor sabe o que ele está vivendo no dia a dia, o que ele precisa, Deus. E o Senhor que é um Deus que sabe todas as coisas, eu te peço em nome de Jesus que o Senhor possa ajudá-lo, que o Senhor possa fortalecê-lo, que o Senhor possa restaurar a sua saúde. Pai Santo, muito obrigado, Deus, por tudo, pois em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Fique com Deus.